Eu diria que a mobilidade hoje é um assunto que entrou na pauta no mesmo nível, quase no mesmo nível que educação, saúde, segurança, que são as três palavras mágicas que qualquer candidato a qualquer coisa sempre diz que precisa ser um serviço público de qualidade. A mobilidade de pouco em pouco entrou nisso, embora ainda persistam os especialistas achando que só eles entendem do assunto. Eu acho que decididamente, a partir das várias manifestações do MPL, que 2013 foi um ponto deles, decididamente a mobilidade passou a ser um assunto de discussão política na sociedade, como deve ser. E eu vejo na questão da mobilidade uma vantagem em relação a outros, que é o seguinte: hoje está todo mundo na defesa. Não quero perder direito trabalhista, não quero perder aposentadoria, não quero perder, né? Na mobilidade nós estamos podendo fazer uma luta contrária. Eu quero mais. A mobilidade, ela é fundamental na sociedade contemporânea. De longa data, por exemplo, Milton Santos, um geógrafo extremamente estudioso, muito interessante, ele criou a ideia de território. O território é uma coisa que tem história e tem características. O território é formado de duas coisas, o que ele chama de fixos, as edificações, e os fluxos, que é o que acontece entre. Os fluxos aqui no Brasil sempre foram tratados meio subalternamente em relação aos fixos, né? A grande discussão sempre era o padrão da construção, a beleza da construção, o tamanho da construção, assim por diante. Os fluxos, são vários, dentre eles o transporte coletivo, sempre ficaram submetidos aos fixos. Na medida que você passa a entender a cidade como um conjunto de coisas, dentre elas os fluxos, você começa a entender que o fluxo é um serviço público, como qualquer outro. Então, veja bem, você anda na rua tranquilamente, você vai verificar que existe uma quantidade enorme de coisas ligadas a fluxos que são gratuitos, são tarifa zero. Emplacamento. Um quarteirão, em média, tem de 10 a 20 placas. A placa tem que ser cuidada, pintada, renovada, etc. Você tem toda a sinalização viária, horizontal e vertical, semafórica, pintura de rua, a cidade todinha é pintada, e muito bem pintadinha, tudo certinho, faixa de pedestre, você tem a iluminação pública, né? Você tem a coleta de lixo, ou seja, você tem um conjunto de serviços públicos, todos eles fundamentais para os fixos e fluxos da cidade, mas só um deles é cobrado, que é o sistema de fluxo, no caso, o transporte coletivo. É preciso que a gente pense um pouco o porquê disso. E isso que eu acho que a tarifa zero colocou decididamente em discussão. Eu entendo, e a proposta da tarifa zero, digamos, escancara isso, é porque a mobilidade, os fluxos, no caso, eles desempenham um papel adicional na nossa sociedade. No caso de Jundiaí, por exemplo, boa parte da mão de obra de domésticas, de certo nível de qualidade, em geral, mora em Várzea Paulista, né? Ou Campo Limpo. Jundiaí é para um certo nível para frente, certo? E isso tem que ser mantido assim na nossa organização social, que é uma sociedade de classe. E, para isso, a mobilidade desempenha um papel crucial. Ela periferiza, ela ajuda a periferizar, e ela mantém a periferização. E para isso, um personagem fundamental chama-se tarifa. Como é que você imagina uma pessoa que mora em Várzea Paulista, se ela pode ficar passeando e vir aqui na biblioteca de Jundiaí numa boa? Não vai dar. Há toda uma organização pseudo-racional, mas que tem fundamentalmente esse papel, manter as pessoas nos seus devidos lugares. E nisso a tarifa é crucial. É preciso que a gente entenda que não é o fato de que você produz um serviço, né, e opera esse serviço dentro de uma economia que tem propriedade privada e, portanto, você tem rendimentos devidos a esse serviço. Isso é uma coisa. Outra coisa é tratar esse serviço como mercadoria. Então é o caso do lixo. O lixo, enquanto contrato
de prestação de serviço é um negócio, tem rentabilidade, etc. Né? Mas tratado perante o público é como um serviço público. Você não paga esse diretamente para o operador. No caso do transporte, há essa sobreposição das duas coisas. Então, você não só o faz através do setor privado, como, ao cobrar, você faz disso um não serviço público, um serviço privado para aqueles que pagam. É uma discussão grande que está contida aí. Mas, de maneira simples, tem vários esquemas e isso vai variar de cidade para cidade. Tem cidades que têm tarifa zero sem mexer quase que nada em imposto. Agudos fez de tarifa zero lá em 1997, fazendo economia de combustível com os veículos da prefeitura, racionalizando o uso, não sei o quê, fez uma economia e banca lá, né? Serve para Agudos, não serve para outro lugar. Maricá, no Rio de Janeiro, fez tarifa zero sem nada. Alguém vai dizer, não, mas Maricá tem rendimento de petróleo, royalties de petróleo. Besteira. Você vai lá e no Maricá tem uma receita per capita de R$ 4.200 por pessoa, receita. São Paulo tem 4.320, números aproximados. Ou seja, teoricamente, São Paulo teria mais condições de fazer tarifa zero que o Maricá. Então, é um pouco por aí a discussão. Mas, de um modo geral, isso é uma outra vantagem que a tarifa zero tem. Ela traz à discussão uma coisa de estrutura de impostos no Brasil que é uma coisa antediluviana. Noé teria inveja da estrutura de impostos do Brasil. No caso particular de Jundiaí, eu acho que está mais do que na hora de fazer uma discussão aprofundada dessa questão da mobilidade. É visível. Eu moro em Jundiaí desde 1998, quando deixei São Paulo, posto que achei que São Paulo não tinha solução. Achei melhor vir para Jundiaí. E eu observo que Jundiaí, nos últimos anos, está tendo uma explosão de veículos e de novas pessoas que vêm morar por aqui. E é visível que a questão do tráfego está piorando. Então, é mais do que hora de dar um encaminhamento para valer na questão da mobilidade via transporte coletivo e outras alternativas. Então, acho que esse é um momento crucial para a Jundiaí começar a discutir a sério isso aí. A integração via terminal é um projeto antiquíssimo de Jundiaí. Era um modelo que existia muito nas várias cidades. Exatamente por essa característica que eu falei de Jundiaí, dela ser desenvolvida por eixos, a questão dos terminais funcionou dentro dessa lógica, né? Na medida que a cidade vai se tornando mais complexa, esse sistema começa a não ser tão eficiente e eficaz como foi inicialmente. Aí surge essa questão da integração via bilhete, que é muito mais racional, né? Posto que você não precisa ter nem edificação, nada disso. Você pode simplesmente trocar de um veículo para outro, ponto final. Então eu acho que isso é uma discussão que vai se colocando na cidade ao longo do tempo, aonde é que isso vai dar, digamos que o tempo dirá. Agora ela está se verticalizando bastante, o que pode ajudar a mobilidade, porque as pessoas vão ter necessidade de menos viagens de longa distância. Mas isso é uma discussão que vai aparecer logo mais. Quem é que vai poder ter esse benefício? Nós vamos ver que provavelmente serão os de sempre. E os que moram longe vão continuar morando longe.